No dia 13 de março de 1782, um importante jornal francês anunciava aos seus leitores que Monsieur Viotti, um violinista italiano até então praticamente desconhecido por ali, faria sua estreia no grande teatro Concert Spirituel de Paris. O jornalista jamais suspeitaria, mas aquela série de concertos mudaria para sempre a arte de tocar violino. Olá, o meu nome é Adriano Vargas, eu toco violino, sou músico da Orquestra Filarmônica de Goiás e neste vídeo eu quero trazer uma breve biografia de Giovanni Battista Viotti. Mas por que você deveria conhecer essa história? Bom, sem dúvida alguma, Viotti é um dos nomes mais influentes na história do violino. Por vezes, até chamado o pai da escola de violino moderna. Foi professor de violinistas como Rode, Kreutzer e Baillot, contribuiu com François Tourte no desenvolvimento do arco moderno e, pelo fato de tocarem um belíssimo Stradivarius, ajudou a consolidar naquela época a hegemonia dos instrumentos deste autor. Afinal, todos queriam imitar a sua sonoridade. Além disso, compôs uma diversidade de obras, duos, trios, quartetos, 29 concertos para violino, que teriam influenciado inclusive Beethoven, particularmente impressionado com a austeridade dos seus movimentos lentos e com a graciosidade dos seus rondós. Bom, Viotti nasceu em Fontaneto, atual província de Vercelli, em 1755. Ganhou seu primeiro violino aos 8 anos de idade e, com exceção de algumas aulas que teve com um músico viajante, aprendeu praticamente sozinho até os 13 anos. Foi por essa época que o Marquês de Turim procurava um violinista para acompanhar o seu filho, Príncipe Alfonso. E Viotti, após receber uma carta de recomendação do bispo da província, apresentou-se como candidato àquela vaga. Os detalhes do curioso encontro foram contados pelo próprio príncipe Alfonso, que mais de 60 anos depois ainda se lembraria de tudo. E por muito pouco, Viotti quase foi dispensado, sem qualquer tipo de entrevista ou audição. Então, o príncipe havia acabado de alcançar a maioridade. E um menino 5 anos mais jovem não era exatamente a companhia que o marquês ambicionava para o filho. Chegou a imaginar que o pequeno Viotti estivesse ali devido a algum mal-entendido e estava prestes a mandá-lo embora, quando, por sorte, um músico da Capela Real insistiu para que ele ao menos fosse ouvido. Trouxeram então uma sonata relativamente fácil, que Viotti, lendo à primeira vista, tocou perfeitamente. Congratulado ao final da execução, o menino apenas respondeu: "Não foi nada." O marquês, então, para colocá-lo em seu devido lugar, exigiu que dessa vez trouxessem uma peça realmente difícil, que Viotti também tocou brilhantemente. Percebendo que havia ali um talento realmente extraordinário, levaram Viotti para conhecer a Orquestra Real, com a qual ainda leu à primeira vista uma ópera inteira. E no retorno ao palácio, quando perguntado sobre o que mais havia gostado no passeio, tocou de memória a abertura e trechos de vários outros temas da obra. Conquistava assim não apenas o posto de músico da corte, mas também o patrocínio de toda a sua formação musical, assumida pelo Marquês de Turim e pelo Príncipe Alfonso. A partir de então, Viotti se tornaria o aluno favorito do grande virtuoso Gaetano Pugnani. Além disso, se estabeleceria entre professor e aluno uma estreita amizade que os acompanharia para sempre. Voltando então àquela série de concertos anunciada no Grande Teatro da França e que definitivamente o consagraria em todo o continente, é importante lembrar que o Concert Spirituel de Paris era a principal sala de concertos da Europa. Portanto, o artista que fosse bem-sucedido ali teria sucesso em qualquer outro lugar. Porém, o público conhecia o poder da sua influência.
era muito exigente e não fazia qualquer cerimônia para demonstrar o seu desagrado. Se fosse preciso, através de gritos e vaias. Como se não bastasse, outras duas questões pesavam contra Viotti. Uma forte resistência dos franceses em relação ao estilo italiano e também ao violino na condição de solista. Mas chegada era a hora de abalar essa vaidade. E para isso, ninguém melhor do que Viotti e seu Stradivarius. A estreia foi absolutamente um sucesso. Ninguém por ali jamais tinha ouvido tamanha virtuosidade, tão bem equilibrada e uma sonoridade que parecia o canto da voz humana. Uma crítica da época dizia: tudo indica que os outros artistas já começam a perdoá-lo por não ter nascido na França. O que era sem dúvida alguma um grande elogio. Enquanto outro crítico dizia: ele arrancou o arco das mãos de todos os nossos grandes mestres. Enfim, uma vez ouvido Viotti, não havia quem não quisesse imitá-lo. Tornou-se febre em Paris, os seus concertos sempre com lugares lotados, até que de repente, apenas 1 ano e meio após a grande estreia e sem qualquer motivo aparente, Viotti decide retirar-se dos palcos. A inexplicável decisão foi muito sentida e motivo de diversas especulações. Mas se por um lado os ouvintes lamentavam a sua ausência, foi durante esse período que Viotti teve condições de construir grande parte do seu inestimável legado. Além de compor muito mais, pôde também aceitar novos alunos, e vale a pena lembrar que entre eles estavam Rode, Kreutzer e Baillot, que escreveram métodos fundamentais, até hoje, na formação de qualquer violinista. Além disso, esses métodos estabeleceram os alicerces de grande parte do que seria escrito pelas futuras gerações. Mas existe outra importante contribuição de Viotti que também permanece como herança até os dias de hoje e de forma alguma poderia deixar de ser mencionada. Bom, à medida que a técnica violinística se desenvolvia, surgia também a necessidade de mudanças na estrutura do arco a fim de atender essas novas premissas. E no momento em que Viotti se estabeleceu em Paris, o desejo de um arco que lhe proporcionasse maior equilíbrio e densidade sonora o levou ao ateliê de François Turti, o Stradivarius do arco, e ali realizaram os ajustes finais de um novo modelo que já vinha sendo desenvolvido por Turti há algum tempo. O resultado desse encontro foi o modelo de arco usado até os dias de hoje. Porém, nem só de triunfos Viotti viveu. E com o futuro chegariam também severas dificuldades e frustrações. Bom, por volta de 1788, sua carreira começou a tomar outros rumos, quando fundou uma companhia de ópera, que aliás foi muito bem sucedida no início. Viotti, além de conseguir reunir alguns dos maiores músicos e cantores da Europa, também era muito bem relacionado socialmente e de fato mostrou-se muito competente enquanto empreendedor. No entanto, a constante marcha da Revolução Francesa aumentava cada vez mais a instabilidade política, e em pouco tempo o público já não era mais suficiente. Na mesma época, ainda é acusado do seu antigo vínculo com a corte da rainha Maria Antonieta. Completamente falido e tendo que fugir da guilhotina, Viotti muda-se para Londres, onde a força da necessidade o obriga a voltar para os palcos. Novamente recebe todo o reconhecimento da crítica e do público. Nas palavras de um destes periódicos, estaria que Viotti efetivamente causa espanto no ouvinte, mas faz algo ainda infinitamente melhor. Desperta emoções, dá alma ao som e mantém cativas as paixões. A vida começa então a melhorar, estabelece relações com a alta sociedade, é contratado como regente do teatro, onde teria participado inclusive dos concertos de Haydn, quando outra vez uma súbita mudança do destino faz virar a sua sorte. Durante um jantar entre amigos, é detido, falsamente acusado de um posicionamento político que não tinha.
Suspeita-se até que essa intriga tenha sido tramada em benefício de um rival. Viotti ainda tenta defender a sua inocência, mas no fim é obrigado ao exílio. Retira-se então para uma região próxima a Hamburgo e, no decorrer desse período de angústia, volta a concentrar-se na composição, ofício onde encontra espaço para falar sobre tudo que carrega no peito nesse momento de isolamento e extrema solidão. Sobre as obras desse período, ele escreve em carta a um casal de amigos: "Este trabalho é fruto do lazer que a desventura me proporcionou. Algumas peças foram ditadas pela dor, outras pela esperança." O famoso concerto número 22 em Lá menor foi escrito nessa época. 3 anos depois, termina o exílio e Viotti pode, inclusive, visitar Paris durante um pequeno período de trégua nos conflitos, onde reencontra queridos alunos e amigos, toca para eles. E dessa ocasião, o estimado aluno Baillot nos deixa um belíssimo depoimento. Sua sonoridade havia se tornado tão suave, tão doce, sendo ao mesmo tempo tão cheia e enérgica, que ficávamos imaginando um arco de algodão controlado pelo braço de um Hércules. Com o reinício da guerra, Viotti precisa então retornar à Inglaterra. Em 1813, participa como membro fundador da Sociedade Filarmônica de Londres. Porém, para a surpresa de todos, desde o seu regresso passa a ter como atividade principal o comércio de vinhos, demonstrando mais uma vez a sua indiferença pelos palcos. Só que, infelizmente, 4 anos depois, o empreendimento entra em falência, deixando Viotti extremamente endividado. Em 1818 retorna a Paris, é nomeado diretor da ópera e quando tudo parecia, enfim, encontrar certa estabilidade, novamente o acaso lhe prega uma peça. O duque é assassinado na ópera e a instituição perde o apoio de seus financiadores. Em 1822, nestes últimos anos de vida, Viotti retira-se da cena musical, vivendo de uma pensão anual, mas profundamente amargurado por não conseguir pagar as dívidas que restaram após essa última falência. Em seu testamento, deixa escrito o pedido de que, caso não conseguisse saldar as dívidas em vida, tudo quanto possuísse, inclusive o seu querido Stradivarius, fosse vendido para esse propósito. Durante uma visita a um casal de amigos em Londres, Viotti falece no dia 3 de março de 1824.